Olá! Fim da Operação Charlotte's Web. Após 22 anos nos Estados Unidos, portadora de green card é deportada por crimes da adolescência. Fort Myers celebra força feminina. Lançamento do livro Mulheres que se Superam. Brasileiro é condenado nos Estados Unidos por fraudar mais de 1.000 carteiras de motorista em New York e Massachusetts. Flórida faz mega operação e resgata 122 crianças exploradas. Terror na Nigéria. Mais de 50 alunos são sequestrados após a ameaça militar de Trump. Eu sou Elisete Garcilaso e estamos começando mais um ConnectCast. Fim da Operação Charlotte's Web. 370 presos em 5 dias e Charlotte ainda vive clima de tensão, disse a prefeita. A mega operação de imigração que transformou Charlotte em um cenário de medo e ruas vazias chegou oficialmente ao fim. As autoridades federais informaram ao xerife do condado de Mecklenburg, Gary McFadden, que a ação do CBP, conhecida como Operação Charlotte's Web, foi encerrada. A prefeita Vi Lailes comemorou a suspensão das batidas que afetaram comércios, trabalhadores e famílias imigrantes. Estou aliviada por nossa comunidade e por todos que foram impactados por essa intrusão. Charlotte é mais forte quando estamos unidos, declarou em nota a Newsweek. Apesar do encerramento formal, o clima de preocupação continua. O Departamento de Segurança Interna, DHS, afirmou cedo nessa quinta-feira passada que seguirá mirando alguns dos imigrantes ilegais criminosos mais perigosos, sinalizando que as operações federais rotineiras não irão parar. O xerife McFadden reforçou que seu gabinete não atuará em operações de imigração, cumprindo apenas a lei estadual que exige que detidos elegíveis sejam entregues ao ICE em até 48 horas. Ele também afirmou que continuará monitorando de perto as ações federais e promete transparência e responsabilidade com a comunidade local. O governo Trump anunciou que a operação resultou em mais de 370 prisões em apenas 5 dias, marcando um dos esforços mais agressivos de fiscalização na Carolina do Norte em anos. Após 22 anos nos Estados Unidos, portadora de green card é deportada por crimes da adolescência. E o caso expõe uma nova fase dura da política migratória. A história de Melissa Tran, 43 anos, está reverberando na comunidade imigrante dos Estados Unidos como um alerta sobre a rigidez da política migratória atual. Tran, que chegou ao país ainda criança como refugiada vietnamita, e viveu legalmente nos Estados Unidos por mais de 2 décadas, foi deportada para o Vietnã nesta quarta-feira, dia 19, segundo confirmou seu advogado. Tran, cujo nome completo é Mon Thuy Thanh Tran, entrou nos Estados Unidos aos 11 anos de idade com green card e construiu praticamente toda a vida adulta em Maryland. Porém, um erro cometido na juventude se tornou seu passaporte de volta para um país que ela mal conhece. Em 2001, aos 19 anos, ela se declarou culpada de roubar cheques do empregador. 3 anos depois, um juiz emitiu uma ordem de deportação. Na época, o Vietnã recusou-se a recebê-la, pois não repatriava pessoas que haviam deixado o país antes de 1995. Isso manteve Tran nos Estados Unidos sob supervisão do ICE durante mais de 20 anos. Sempre comparecendo às apresentações obrigatórias. Agora, com a política migratória mais agressiva sob o governo Trump e novos acordos diplomáticos com o Vietnã, a situação mudou. O ICE confirmou que obteve documentos de viagem e retomou sua remoção. A subsecretária do DHS, Tricia McLaughlin, justificou a deportação, afirmando que Tran teve mais de 20 anos para deixar o país e que seu histórico inclui falsificação,
fraude e emissão de cheques fraudulentos. Já a sua defesa argumenta que ela pagou pelo erro cometido há décadas, construiu raízes e jamais representou ameaça pública. Um juiz chegou a ordenar sua libertação em outubro, alegando detenção prolongada sem justificativa. Mas, ao comparecer a uma nova apresentação obrigatória em 14 de novembro, foi novamente detida e não saiu mais. Segundo seu advogado, Bernard Sandler, ela desembarcou em Hanoi nessa quarta-feira, 22 anos após ter deixado o Vietnã ainda criança. O caso reacende o debate sobre deportação de residentes permanentes com condenações antigas, muitos deles totalmente integrados à sociedade americana, e sinaliza que a nova política migratória não fará distinção entre imigrantes indocumentados e portadores de green card com histórico criminal, mesmo que de décadas atrás. Terror na Nigéria. Mais de 50 alunos são sequestrados após a ameaça militar de Trump. A onda de ataques paralisou o país. A Nigéria enfrenta uma nova escalada de violência depois que homens armados invadiram a escola católica St. Mary's, no estado de Níger, e sequestraram dezenas de estudantes durante a madrugada desta sexta-feira, dia 21. Autoridades locais confirmaram o ataque, mas não divulgaram números oficiais. A emissora Rise News, porém, informou que 52 alunos foram levados. Este é o terceiro grande sequestro em apenas 4 dias e ocorre no mesmo período em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou o país africano com ação militar rápida, acusando o governo nigeriano de não proteger cristãos de ataques. O governo da Nigéria rebateu, afirmando que as alegações de perseguição religiosas são deturpações e que o país enfrenta uma crise de segurança complexa, alimentada por grupos armados e redes criminosas. O governo do estado de Níger afirmou que o internato havia sido instruído a fechar temporariamente, após serviços de inteligência detectarem alta probabilidade de ataques. A direção da escola não teria acatado a ordem. Forças de segurança estão vasculhando áreas de floresta na tentativa de localizar os estudantes desaparecidos. O ataque dessa sexta-feira soma-se a outros 2 sequestros graves. 25 alunos foram raptados na segunda-feira, dia 17, em um internato no estado de Kebbi. 38 fiéis foram sequestrados em uma igreja no estado de Kwara, onde os criminosos exigiram resgate de 100 milhões de nairas por vítima, aproximadamente $69 mil. Kebbi, Kwara e Níger ficam em regiões vizinhas, indicando possível atuação de grupos organizados. A onda de ataque levou o presidente nigeriano Bola Tinubu a cancelar viagens internacionais para participar de reuniões do G20 e da União Europeia. Em vez disso, Tinubu enviou uma comitiva liderada pelo Conselheiro de Segurança Nacional aos Estados Unidos para tentar conter as tensões após as declarações de Trump. Enquanto isso, famílias vivem horas de desespero à espera de notícias dos estudantes e fiéis sequestrados, no país que enfrenta uma das piores crises de segurança interna das últimas décadas. Flórida faz mega operação e resgata 122 crianças exploradas, e o estado envia um recado duro aos predadores. A Flórida deflagrou uma das maiores operações de resgate infantil da história recente dos Estados Unidos. Salvaram 122 crianças e adolescentes entre 2 a 17 anos de idade que estavam desaparecidos e sendo vítimas de exploração sexual, prostituição e tráfico humano. A ação batizada de Home for the Holidays ocorreu em várias cidades do estado e contou com o apoio de agências federais e policiais locais. Segundo as autoridades,
6 adultos já foram presos e novas detenções são esperadas à medida que as investigações avançam. Muitas das vítimas foram encontradas em condições extremas de abuso, negligência e manipulação por rede criminosa. A operação teve foco em áreas consideradas de alto risco e utilizou inteligência em tempo real para localizar crianças que haviam sumido recentemente, algumas há poucas semanas, outras há vários meses. As equipes também ofereceram atendimento médico, psicológico e abrigo seguro imediatamente após o resgate. Autoridades estaduais foram enfáticas ao enviar uma mensagem direta: criminosos que exploram menores não são bem-vindos na Flórida. A operação, afirmam, será apenas uma entre diversas ações intensificadas para combater ao tráfico de exploração de menores. Para especialistas, o número expressivo de vítimas encontradas em uma única operação demonstra a necessidade urgente de mais recursos, fiscalização contínua e políticas de prevenção. O resgate de 122 menores reacende o alerta nacional e reforça o compromisso das autoridades: proteger crianças vulneráveis e impedir que predadores encontrem abrigo ou oportunidades dentro da Flórida. Brasileiro é condenado nos Estados Unidos por fraudar mais de 1.000 carteiras de motorista em New York e Massachusetts. Um brasileiro de Danbury, Connecticut, identificado como Elbert Costa Generoso, de 41 anos, foi condenado a 9 meses de prisão federal por operar um dos maiores esquemas de fraude envolvendo carteiras de motorista nos estados de Nova York e Massachusetts. Após cumprir a pena, ele deverá enfrentar processo de deportação. Generoso, que vivia de forma indocumentada, se declarou culpado em junho de 2025 de conspiração para produzir documentos ilegais e de fornecer passaporte falso. Ele foi denunciado em dezembro de 2024, junto a outros 4 envolvidos. As investigações revelaram que entre novembro de 2020 e setembro de 2024, o grupo ajudou mais de 1.000 pessoas, a maioria imigrantes indocumentados, a obter carteiras de motoristas fraudulentas, aproveitando brechas e diferenças nas legislações estaduais. Os fraudadores cobravam cerca de $1.400 por cliente para produzir passaportes estrangeiros alterados, fornecer provas falsas de residência, realizar testes teóricos no lugar dos clientes, criar certificados falsos de autoescolas, falsificar assinaturas de instrutores. Em Nova York, onde imigrantes indocumentados podem tirar carteira desde 2019, a quadrilha burlava o teste teórico online, tirando fotos dos clientes como se estivessem fazendo a prova, mas enviando imagens manipuladas, enquanto os próprios fraudadores completavam o exame. Já em Massachusetts, onde imigrantes sem status não podiam obter carteira até julho de 2023, o grupo usava documentos falsos para driblar o sistema. A sentença foi proferida pela juíza federal Margaret Guzman, que classificou isso como uma operação estruturada que colocava em risco a integridade dos sistemas estaduais de identificação. O caso expõe uma rede que lucrava com a vulnerabilidade de imigrantes e operava em múltiplos estados, interferindo diretamente em políticas públicas de trânsito e segurança. Generoso deverá ser entregue ao ICE após cumprir a pena, podendo ser removido para o Brasil. Fort Myers celebra a força feminina. Lançamento do livro Mulheres que se Superam emociona o público com histórias reais de coragem e renascimento. Pessoal, nós estamos aqui hoje no lançamento do livro Mulheres que se Superam e aqui conosco tem a Tânia, que foi
a pessoa que trouxe a Fort Myers a iniciativa de escrever esse livro. Tânia, muito obrigada pelo convite para estarmos aqui com você essa noite e parabéns, né? Primeira mão, parabéns pelo evento, que tá lindo. Então, Zete, olha, muito obrigada a você por ter aceito esse convite, é sempre um prazer tê-la entre nós. Fala um pouco com a gente, por que a iniciativa? Como que surgiu a ideia do lançamento desse livro? Bem, eu sempre botei na minha cabeça, desde mais jovem, que eu um dia iria escrever um livro da minha vida. Isso aos 40 anos. Hoje em dia, eu com 64, eu tinha certeza que eu precisava escrever um livro. Só que, por um outro lado, eu sempre trabalhei com muitas mulheres, diariamente 60 mulheres. Isso me deu, gente, uma certeza da força que a mulher tem. A mulher se supera todos os dias na vida, em tudo, família, trabalho. Não é que ela não sofra, ela sofre, mas ela sempre se supera. Essa ideia do livro deu, ao invés de fazer só o meu e ter 13 outras coautoras, é para que cada uma pudesse mostrar a vida que toda mulher tem, que nós não somos inteiras, mas nós somos fortes. E muito fortes. E com isso, eu achei importante não falar só sobre mim, e sim sobre mais 13 outras mulheres. O que a gente pode esperar do conteúdo desse livro? Como somos 14, o livro ele tem capítulos que são parecidos em alguns aspectos, porém não são iguais, porque nós mulheres, nós temos uma essência feminina, mas a história de cada uma, ela pode ser parecida, mas ela não é igual. Ela é única. O leitor vai encontrar, pode ser que não seja em todos os capítulos, mas todo leitor vai encontrar, pelo menos em um capítulo, algo que ele possa ter como exemplo, que ele possa dizer, nossa, como é importante ter fé. A fé ajudou essa mulher. Ela foi forte e teve fé. Nossa, como é importante ter determinação. Tem outros capítulos que falam muito sobre a persistência por alcançar profissionalmente o que ela quer. Então, são 14 capítulos que, com certeza, todo mundo tem alguma coisa para se inspirar e chegar lá. Tem exemplos. Ótimo. E onde a gente pode encontrar esse livro para comprar? Mas provavelmente no fim de semana ele estará disponível no Amazon, que a pessoa pode comprar para leitura online ou através do Amazon pode também pedir o livro impresso. Zete, eu queria falar mais uma coisa. Eu gostei tanto de produzir esse livro que eu estou com a intenção de repente ter o Mulheres que se Superam 2, ou talvez um outro. Por que isso? Porque nós, nesse somos 14, mas outras mulheres foram convidadas também, inclusive, e por alguns motivos elas não puderam nesse momento. E eu acho que depois de ler esse livro, nós vamos ter os Mulheres que se Superam 2. Quem sabe também eu faça homens que são bem-sucedidos. Por que não? Vamos aproveitar um pouco da festa. Obrigada, Tânia. Imagina, sempre às ordens. Fort Myers viveu uma noite inesquecível com o lançamento do livro Mulheres que se Superam, uma obra emocionante na qual 14 mulheres revelam suas histórias de luta, dor, resiliência e triunfo. O evento reuniu familiares, amigos e admiradores das coautoras que foram calorosamente homenageadas por suas jornadas inspiradoras. Idealizado por Tânia Cardoso, o projeto nasceu com o propósito de dar voz a mulheres comuns que enfrentaram desafios extraordinários e venceram. Cada capítulo traz um relato real que transforma a vulnerabilidade em força e transforma experiências difíceis em esperança para outras mulheres. A cerimônia em Fort Myers teve momentos de emoção intensa, aplausos prolongados e um sentimento coletivo de admiração. As coautoras foram celebradas não apenas por suas histórias, mas pela coragem de compartilhá-las com o mundo.
O livro estará disponível em breve na Amazon e promete impactar leitores dentro e fora da comunidade brasileira nos Estados Unidos, tornando-se uma obra essencial para quem busca inspiração, motivação e um lembrete poderoso. Nenhuma dor é em vão quando se transforma em superação. Ok, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada a você que esteve conectado conosco até agora. E você que está me ouvindo e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora e clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Muito obrigada, nos vemos na próxima edição. Até mais!